Olá, Jéssica Balbino, tudo bem? Nossa, que animadinho! Hoje eu estou animado. Olá, tudo bem, Tadeu? Apesar de ser à noite, estou um pouco de sono, estou muito animado. Você tá animado? Como você passou a semana, Jéssica? Eu passei bem, e você? Como é que nós foi tivemos um recebido, vamos agradecer o nosso recebido da Isabela Sancho. Vamos, a Isabela Sancho, uma querida, ela mandou os livros dela pra gente. Aliás, eu adorei o título de um dos livros dela, Depressão tem 7 andares e um elevador. Eu achei incrível o bonito, título, né? É bonito também. O formato do livro, porque de fato ele lembra um elevador ou um prédio ali, né? Ele é estreito e alto, então ele é todo Penalux, vertical. Né? Fica aqui meu abraço ao Wilson Saiu Antônio também. pela Penalux e ela foi uma querida de enviar pra gente. Mandem pra gente livros, a gente lê e comenta. E ela mandou também As Flores Se Recusam, mandou os 2 livros. Esse eu ainda não vi, né? Eu acessei só o outro, porque ela mandou 2, eu fiquei muito feliz, obrigada. Fica aqui, viu, Isabela? Meu abraço. Eu tive a oportunidade de falar com ela. Ela é uma poeta muito boa mesmo, me surpreendeu. Eu gostei muito, eu gosto de conhecer pessoas que não estão aí sendo apresentadas assim ao acaso, e ela apareceu de um jeito bacana, ela procurou a gente, ela é uma ouvinte e quero muito tê-la próxima, porque a poesia dela é muito bonita. Ela é muito boa, forte. A poesia é muito incrível e ela foi muito gentil, né, de enviar os livros. E eu gosto de pessoas que ouvem o nosso podcast, porque são leitores. São as melhores pessoas. É brincadeira, mas assim, são leitores, né, que também se tornam ouvintes, são pessoas que gostam de fato da literatura e não é aquela coisa tipo, eu faço literatura por fazer, mas que consomem também o que outras pessoas estão produzindo na área. Eu tava falando com ela sobre isso, inclusive até você falando, tá falando com a Isabela mesmo, o podcast, o Rabisco, acaba tendo um público muito focado por ser uma arte muito específica, a literatura, e acaba abrangendo tudo, porque a literatura é um movimento de vida, né? Ela tem total, isso, né? Total. E é muito bonito, né? Na verdade, eu queria falar que a gente tá gravando esse podcast no dia 5 de abril e daqui 2 dias faz um ano que o presidente Lula está preso, cumprido só pena. Falta só 11 anos agora, né? Pra quem achou que não, falta só 11 anos e eu só queria lamentar, na verdade, isso tudo que a gente tem vivido. Fica aqui, eu descobri que o Lula é um ouvinte de podcasts. Olha só, alguém me mandou uma mensagem, eu não lembro mais quem me mandou uma mensagem no direct do Instagram falando que o presidente Lula ouve podcast. Eu não sabia dessa, isso é uma novidade. Uma novidade, foi pra mim também. Ela viu em alguma reportagem que a assessoria dele grava e bota no MP3 e leva pra ele e ele ouve. Então, presidente Lula, se estiver nos ouvindo... No geral, podcast de notícia, mas eu pensei da gente fazer um podcast pra ele, assim, algum dia. Tipo assim, um podcast presidente Lula, e a gente pode comentar tudo sobre e dedicar pra ele e mandar pra ele, né, até via assessoria. Antagonicamente, né, o episódio passado nós falamos da literatura na ditadura, né? Não, foi o episódio passado. Passado. E a gente falou, inclusive, do papel do governo atual, e eu acho que quem percorre o mundo, né? Quem percorre o Brasil, quem sai das suas bolhas, né? Quem sai dos seus ares condicionados. Eu acho que eu nunca falei ar condicionado no plural, ares condicionados. Eu vou estipular que é assim que é o certo. E fica dentro desse universo todo... fechado e não conhece o mundo, né? Tem até um jurista que fala que o juiz, para decidir, ele tem que sentir o suor do povo, né? E eu acho isso muito emblemático, muito verdadeiro. Tá bom, Moro! Oi, Moro! E nesse espírito, vou apresentar... Alô, Sérgio Moro, que nessa hora deve estar com a sua conge. O Sérgio Moro agora tem Twitter, né? Ele tem Twitter agora? Tem. Que é pra ser igual ao presidente, eu achei engraçado, né? que uma pessoa do governo só falando merda era pouco, ele resolveu fazer um também. E ele falou pra provar que era ele tirou isso que uma você falou foto. Das pessoas saírem de dentro dos seus ares condicionados, eu lembrei de uma música da Bia Ferreira, que chama De Dentro do AP. Fica essa dica, se não conhecem Bia Ferreira, conheçam urgentemente. Bia, queremos te trazer aqui também um dia, porque você é maravilhosa, você é incrível. E é isso, a música é maravilhosa e resume exatamente isso que a gente tá conversando aqui agora. Tá bom, Sérgio Moro? E um beijo, presidente Lula, se algum dia esse podcast chegar até você. E hoje, nesse espírito todo, nesse espírito de andança, nesse espírito de movimento, eu quero apresentar a nossa convidada, que ela é uma querida. Eu conheci a nossa convidada através do Instagram, vendo fotos e poesias que ela escrevia, e fiquei encantado com a sensibilidade. E eu sei que ela é uma andante, ela é uma caminhante pelo Brasil. E eu tenho certeza que ela vai falar muito pra gente. Ela é produtora, ela é escritora, ela é fotógrafa, ela é tudo um pouco. Lua Lessa, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente.
prazer, gente. Prazer todo meu. Finalmente, hein, Lua? A Lua foi um sacrifício. Se vocês soubessem, foi uma saga. Consegui Eu acho que eu já entrevistar. agendei com ela 25 vezes só essa semana. Não sejam difíceis como a Lua, tá, gente? A gente entende que as pessoas passam, mas não sejam difíceis. E a Lua é assim, ela fala assim pra mim, não, Tadeu, agora às 7 horas eu tô em Salvador, porque às 8h30 tem uma reunião no Rio e eu preciso almoçar em São Paulo. Depois eu vou dar um pulinho em Brasília e visitar o presidente Lula em Curitiba. Mas eu falo com você em algum momento. É isso, a pessoa o quê? Ponte aérea. Eu tô mentindo, Lua? Seja sincera. Não, vocês não estão mentindo, mas é muito bom, né? A gente começar pela insistência do que a gente acredita e nas pessoas que a gente realmente quer pertinho. Então, Tadeu trouxe Jéssica e Tadeu realmente fez essa saga. Mas super rolou, foi uma saga, mas é isso, gente. Vida de militante é isso mesmo, mas eu respondo todo mundo. Eu posso chegar atrasada, mas eu juro que eu respondo. Olha, Isso, há controvérsias, porque eu tô tentando falar com você assim, ó, você vai procurar aí um grupo, estamos você, Monique Evelyn e eu há meses tentando música ter de essa polêmica. Conversa. Alguém e não tive resposta, mas tudo bem, agora eu tô aqui falando com você, tive essa oportunidade no WhatsApp, tive essa oportunidade de te cobrar ao vivo aqui, porque eu sou dessa, sou uma pessoa, ai, que cobra, né? Imagina, eu tô aqui cobrando o Sérgio Moro, imagina que eu não vou cobrar outra pessoa. Cobrei, mas tá tudo bem, eu tô feliz que você tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, é só pra descontrair, pra gente valorizar também aqui o passe, ver que a gente é persistente e tudo mais. Ô, Lua, eu queria que você apresentasse um pouco a sua militância mesmo, a sua andança que eu falei, né? Você sempre fala das somas, né, dos grupos, as somas que multiplicam. Sim. Nós estamos nesse momento turbulento, nesse momento autoritário no Brasil, onde estão se decotando a cultura, onde a gente está relativizando o poder da arte. E você estava no Amazonas recentemente, você está com os grupos sociais, né? A gente teve o caso político emblemático da Marielle no Rio. Eu queria que você apresentasse um pouco o seu trabalho e falasse um pouco das suas andanças, assim, para quem não te conhece. Perfeito. Bem, meu nome é Lua Lessa, eu trabalho com direção de arte, sou militante, sou feminista, sou pernambucana e a minha ancestralidade, minha latência vem do sertão nordestino. Eu tenho uma soma que ela ganhou o nome de lugar de escuta. Eu, como mulher branca, privilegiada, venho estudando e venho escutando bastante várias mulheres, várias lutas e venho aprendendo através da escuta o meu lugar de fala. E esse meu lugar de fala, ele está bem quietinho, porque ele já vem ao longo de muitas décadas e gerações em um lugar muito cômodo e privilegiado. Então, hoje, a minha maior militância é multiplicar para as pessoas, mas principalmente para as mulheres brancas, o que significa esse lugar de escuta, apresentar lutas, apresentar somas que podem ser multiplicadas. O nosso grito de guerra é: a nossa soma multiplica. E eu vim descobrindo isso depois de uma troca que eu tive, onde eu me coloquei num papel de não feminista. Eu falava muito que eu era uma mulher muito assídua e amava andar lado a lado do feminino, mas que eu achava que o feminismo, muitas vezes o radicalismo dele, ele não era inclusivo. E para isso eu fui aprender sobre a minha história. Eu fiquei quase 4 meses pelo sertão pernambucano e baiano. Eu peguei um carro de uma amiga, de uma mana chamada Dani Siqueira, que é uma militante que anda lado a lado comigo. E ela ficou desse tempo, acho que umas 2 semanas comigo. E depois eu segui essa estrada sozinha, onde eu fazia lives de um município para o outro, falando que eu estava saindo de tal terra, chegando a tal terra, e que no meio do caminho, quem topasse me receber para um café e uma prosa, eu ficaria muito grata. E ao longo dessa estrada eu fui conhecendo mulheres, histórias, resistência,
e fui aprendendo no dia a dia e na luta e na possibilidade de redesenhar e de acreditar no ser humano, que eu era uma feminista nata, que eu já não conseguia engolir muito do que estava na rua, que me deixava muito triste a possibilidade da gente não acreditar no ser humano. O feminismo, ele foi me educando, ele foi me trazendo outras leituras. Eu passo por um momento de pausa da minha poesia, onde hoje em dia a minha poética está muito nas rodas, na fotografia e nas rodas de conversa, porque tem uma hora que a militância ela realmente poda muito do que tu faz, porque tu precisa ativar mais outras ações. E hoje eu ando com um lugar de escuta, faço rodas de escuta, de conversa, onde elas já rodaram vários lugares, com várias mulheres. Hoje eu multiplico ações sociais, hoje eu multiplico escrita, leitura, rodas. E hoje eu aprendo cada dia mais que antes do feminismo, antes de andar lado a lado de mulheres, porque eu sou aliada da causa LGBTQIA+, eu sou aliada da causa negra, mas hoje o meu maior aprendizado é a militância indígena, porque a luta indígena é a luta originária de todas as lutas. Então, antes de todas as lutas negras, quilombolas, LGBTQIA+, feministas e ecos sustentáveis, gordofobia, portadores de necessidades especiais, antes de todas essas nossas lutas, a luta indígena é a de todos, é a de todes, é a de todas, e é a mais desassistida, é a menos desassistida, é a menos apoiada, é a menos multiplicada. Então, hoje, antes de eu trazer as minhas lutas, eu sempre tento colocar na troca a percepção e o aprendizado da causa indígena. Legal. Quando você fala de escuta, assim, eu acho bonito o lado do silêncio, né? A escuta, ela precisa do silêncio, né? Eu acredito, né, você falando dessas mudanças, dessas andanças, que por vezes você tem esse silêncio inquieto dentro de você para buscar tudo isso, né? Seja você passando aí de cidade em cidade, aceitando um café, ouvindo pessoas. E a gente está num mundo, a gente sempre fala isso aqui, né, Jéssica? Num mundo que fala muito, né? As pessoas, quando elas ficam quietas, elas só ficam quietas esperando a hora dela falar. Elas não estão quietas para ouvir o outro, elas querem aquela ânsia de falar. Já não vejo a hora de chegar a minha vez para eu expressar minha ideia, talvez por conta desse aceleramento, né? Dessa aceleração toda que tem no mundo. E você, quando fala disso, né? A gente estava até conversando de jornalistas que eventualmente vão até a campo, conhecem pessoas anônimas e que tem uma história linda por trás e às vezes está longe da grande imprensa, está longe das grandes histórias a serem contadas como saga, e todo mundo tem aquele universo paralelo dentro, aquele universo íntimo que é contado, né? Como que você lida com as suas inquietudes, com o seu silêncio mesmo? Porque você fala da escuta de um jeito, de certa forma, resolvido, né? Eu estava num momento de escuta, estou num momento de transição e tal. E o silêncio, ele é dolorido para você? Ele é produtivo para você? Queria que você falasse isso. E você falou das causas indígenas também, que a gente está cada vez ouvindo falar menos, né? As pessoas estão cada vez... A gente até trouxe uma poeta indígena aqui, que foi tão bonito o episódio com ela. Ela falou tanto da literatura no mundo indígena. Então, são duas perguntas, na verdade. Eu tô me estendendo pra caramba, né? Eu sou prolixo pra fazer perguntas. Mas, assim, o seu silêncio, a sua solidão, como que você lida e como que você potencializa ela? E já emendando nesse universo indígena, que você recentemente até ficou um tempo no Amazonas, como que você transita, sai desses cenários todos de minorias que você falou, de luta que você falou, e vai para essa origem, assim? Como que é a sua mola propulsora? Nossa, muita coisa, vamos lá. É um tratado, não é uma pergunta, né?
Eu vou pedir licença, Tadeu, eu vou sempre que a gente faz uma troca, a gente realmente já pontua desde o início que é importante a gente ir frisando ações de fala de militância. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, antes da gente chegar na questão do silêncio, quando você fala minoria, eu sei que isso é óbvio para mim, para você e para Jéssica, mas assim, é importante a gente ressignificar e multiplicar vícios e palavras que a gente usa que já vem desse universo privilegiado. Nossa, então, eu aprendo muito aqui com isso. A gente sempre apanha, né? Quando veio o indígena, quando veio a transexual, eu apanho e aprendo muito. Eu acho que só antes da Lua responder, na verdade, acho que é importante a gente lembrar disso, porque a gente tá passando por processos de desconstrução e é natural, não tem problema a gente errar, porque a gente vai errar. A gente tá num lugar de privilégio e abrir mão de privilégio dói. E a gente vai cometer vícios de fala muito incrível, e de tudo. Mesmo. A gente vai fazer isso e tudo bem, a gente vai reconhecer e vai passar a chamar pelo termo correto. Mas desculpa, Lua, pode continuar a sua explanação. Mas a gente entende super mesmo, de coração. Fica tranquilo. A questão, quando a gente fala das minorias, é muito importante a gente tentar realmente executar esse termo quando a gente passa a falar das causas que foram rotuladas como minorias devido ao privilégio que diminui a grande maioria. Então, é sempre bacana a gente ou tirar a palavra minoria, ou toda vez que a gente falar minoria, a gente automaticamente já apresentar a ressignificação e a verdade do que a maioria, como essa maioria foi rotulada. Outra coisa que é muito importante, toda vez que a gente traz uma militância, uma militante, principalmente uma militante indígena, é muito importante a gente sempre frisar. Então, a militante que vocês trouxeram no programa é a Márcia, né? A Márcia Cambeba. Sim. A Márcia Cambeba. Então, também é muito bacana a gente sempre enaltecer o nome, porque a gente realmente precisa enaltecer principalmente nomes de pessoas que chegam. É muito árduo a Márcia alcançar e conseguir multiplicar ela como uma mulher indígena. Então, eu peço sempre que a gente enalteça e o máximo que a gente puder, porque isso é de extrema importância. E fica aqui nosso beijo, ela. Eu só queria lembrar, Tadeu, que quando a gente falar de minoria, a gente vai estar falando de você, que é um homem branco, hétero cis, porque todo o restante é maioria, tá? Vocês são a minoria. É verdade. Tá, eu queria a Jéssica sempre fala isso e é verdade. Eu sempre levo pro lado do humor, é porque o Tadeu ele é a cara do privilégio. Mas tudo bem também, né? Se ele é a cara do privilégio, é o quê? Porque ele mereceu. Vamos falar de meritocracia, então. É porque ele merece. Brincadeira. Mas a Jéssica sempre fala isso e eu acho que é muito válido isso. E essa desconstrução respondeu a pergunta é importante, da sensibilidade, como que isso afeta ela. A gente tá falando de outra coisa. Vamos lá. O lugar de escuta, ele automaticamente ele traz um silêncio muito grande, porque o lugar de escuta não foi nada que foi criado ou planejado. Eu saí de um momento realmente de muita angústia, de tristeza, onde eu achava que nada tinha sentido e eu estava num lugar muito, muito, muito vazio e eu sentia muita culpa porque eu tenho plena consciência eu tinha dos privilégios e que eu nem tinha noção da quantidade real daquele tamanho privilégio. Então, o lugar de escuta já vem de um lugar que eu dou uma parada no meu profissional, porque eu preciso me redesenhar. Então, quando eu vou para a estrada, eu vou com a Djamila embaixo do braço, enaltecendo e tentando exercer conhecer o lugar de fala, só que é sem falar. Então, para mim foi muito louco, porque eu estava com o lugar de fala ali sendo desmiuçado, como outros da coleção Plurais. Então, acabou que de tanto ler e de tanto pensar sobre o lugar de fala, eu fui entendendo que aquele lugar de fala não tinha
o destaque. Então, o que me cabia mesmo naquele momento era o lugar de escuta. E aí eu fui multiplicando esse pensamento do lugar de escuta e fui descobrindo. Então, o silêncio, para mim, sim, ele dói. Ele dói porque a gente está vivendo um universo que nós que nos posicionamos a todo tempo, nós que somos militantes, hoje em dia, a gente não posicionar e a gente não falar e a gente não deixa claro o nosso lado é um privilégio. É um privilégio. Você acordar, olhar o Instagram, ler as suas redes, falar com quem você fala, abrir todos os grupos e você silenciar é um puta de um privilégio ou é um ápice de muita dor que, inclusive, depois você tem que bancar e justificar aquele teu silêncio. Então, o silêncio hoje, sim, ele dói, ele te coloca num lugar que é muito difícil, porque tu precisa do silêncio para tu redesenhar, para tu produzir, para tu desenvolver, para tu pensar, cada um tem o seu processo criativo. E eu, hoje em dia, depois de militar, principalmente no ano de 2018, como uma mulher feminista, com todas as causas, eu casada, como mulher gay, como uma pessoa que está colocando a militância aliada, porque eu tenho lugares que eu posso enaltecer como aliada outras militâncias, sim, o silêncio dói pra caramba, porque a gente teve que silenciar, a gente não teve tempo de viver o luto de toda a militância que a gente exerceu no ano de 2018 e trazer o silêncio como necessário para o criativo, para o redesenho, para a gente pensar como ressignifica, trazer o silêncio também quando você está na estrada, multiplicando o lugar de escuta, porque quando eu chego no sertão, eu tenho que saber adentrar naquela casa, eu tenho que saber adentrar para me conectar com aquela mulher que olha para mim automaticamente e fala: o que essa mulher está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Então eu tenho que saber entrar com o meu silêncio, eu tenho que saber tirar o meu sapato, eu tenho que saber sentar no chão, eu tenho que saber olhar ela no mesmo lugar ali do meu feminino, mas eu tenho que entender que a hora que eu entro na casa daquela senhora, eu sento no chão porque eu quero que ela entenda que o meu lugar ali está abaixo mesmo, porque eu quero multiplicar, eu quero que as pessoas aprendam que o silêncio, que o lugar da escuta e desse lugar que o corpo fala poeticamente e militantemente é necessário. Então, sim, o silêncio, para mim, ele tem uma ordem, ele tem uma ação e, inclusive, eu tenho que saber a hora de quebrar ele. Quando eu estou numa roda e eu sou interrompida por um homem, eu tenho que saber falar para ele e, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer toda hora para minha militância, eu tenho que sair um pouco do meu radicalismo e do meu embate, que a gente teve que fazer muito duro, porque hoje está claro que a gente precisa do radicalismo e do extremismo do amor. A gente precisa de muito amor e de muita união, respeito, sororidade e solidariedade ao que cabe. Então, é um pouco do que eu estou exercitando em relação ao silêncio. Eu amo o silêncio, mas ele é cada vez mais curto. Ele é cada vez mais curto. Principalmente nós que somos colocados num lugar de pessoas públicas, Eu não gosto do influencer. Eu acho que ninguém... Eu não uso essa palavra influenciador. Eu uso a palavra transformador. Eu me considero, porque eu tenho que me considerar, seria muito louco se eu chegasse aqui e falasse que eu sou pública transformadora. Mas eu acho que a influência, a gente tem o privilégio de escolher quem nos influencia ou não a partir do estudo, porque o que está acontecendo aí fora é que a maioria sendo influenciada e achando que não, e não vai estudar de fato de onde vem essa influência. Legal. Perfeito, Lua. No começo você trouxe um tema que é uma coisa que, na verdade, tem me pegado há dias, assim, dentro de leituras e coisas que eu tenho visto, que é o uso da palavra feminismo.
E como isso muitas vezes é controverso, inclusive por quem tem acesso à informação, mas se nega isso, né? Então, assim, eu convivo com pessoas que, sei lá, que são curadoras de festival, curadoras de conhecimento e tudo mais, e que rechaçam a palavra, acreditando que feminismo é não gostar de homem, acreditando que ser feminista é ser uma mulher, enfim, que repudia qualquer contato com um homem, que não se depila, que sai mostrando o seio o tempo todo e tudo mais, enfim, aquele estereótipo criado e propagado como uma verdade. E aí você falou, né, reconhecendo que em algum momento você não se identificava como feminista, justamente por não concordar, enfim, com alguns radicalismos, que claro, a gente sabe que não tem a ver necessariamente com isso que eu tô falando. E até antes da gente entrar no ar, eu tava aqui conversando com o Tadeu, e ele falou de uma fala da Chimamanda, que é a escritora nigeriana muito celebrada, para quem tá ouvindo e não conhece, que ela disse, precisamos de homens feministas para mudar outros homens. E que é uma fala que é controversa, uma vez que existem várias correntes aí dentro do feminismo que acreditam que homens jamais serão feministas, e de pessoas que acreditam que os homens podem sim somar nessa luta, assim como no movimento negro existem pessoas que acreditam que pessoas brancas podem somar e que só assim a gente consegue atingir o máximo de pessoas para ser menos racista. E enfim, eu queria te ouvir a respeito disso, assim, dessa fala da Chimamanda e dessa questão do uso da palavra feminismo e de como que isso pode ser controverso. Eu aprendi, eu usei a palavra que eu não era, porque me faltava conhecimento, estudo de causa perante as minhas atitudes. Eu nunca tinha me autoanalisado assim, sabe? Tudo bem. Eu nunca tinha passado um scan assim, em mim e falado, puta merda, como assim eu não sou feminista? Sou feminista pra xoxota, gente. Nossa! Ontem eu fui jantar com um amigo que teve uma hora na mesa que ele falou assim, por que não, porque eu sou feminista. Eu falei, amor, não tem como você ser feminista. Você vai ter que morrer e nascer mulher. Sim. Você vai ter que morrer e nascer mulher. Você pode ser aliado. Isso é muito importante a gente entender. Eu jamais vou dizer que eu não concordo, que eu não uso o que... essa fala eu não uso, porque eu sou, faz parte do meu estudo, do meu entendimento e da minha militância de causa. Eu acho muito importante a gente usar a palavra aliada, porque eu não posso, eu não faço parte do feminismo, eu não faço parte da causa quilombola, da causa negra. Eu não tenho, eu sou aliada, eu aprendo todo dia e eu peço perdão. A gente precisa exercitar o que a gente reparação histórica, gente. É o que a gente precisa exercitar, isso todos os dias. Eu tô na festa com a minha mana Monique Evelyn, a pessoa vem com uma cerveja entregar pra gente, eu não pego antes da Monique. É besteira? Não é. É todo dia, toda hora, é sem parar. Eu tô com 3 manas e vem uma mana colocar pulseira VIP no meu punho e ela tá vendo que eu tô com 3 manas. Se ela vem com 3 pulseiras, eu vou colocar primeiro nas 3 e eu vou esperar a 4ª. É toda hora. Então, assim, voltando à questão do feminismo, a gente vai chegar em várias vertentes. Eu perco o meu tempo, ou melhor, eu ganho tempo em relação ao feminismo estudando sobre o feminismo negro. Qual é de fato, a gente vai continuar disseminando, a gente vai continuar separando a questão do feminismo, o que é necessário, o que não é. O que eu acho necessário precisamos sim cada vez mais de aliados ao feminismo. Pronto, isso é a minha fala. Isso, sem dúvida alguma, eu acredito, porque eu acredito que a soma multiplica. Meu grito de guerra seria hipócrita se eu falasse que eu não acredito. Eu acho que podem ter, sim, homens
aliados ao feminismo, até porque o que a gente precisa aniquilar é esse machismo, esse patriarcado. Então, já que o nosso movimento é que as bandeiras, as atitudes, as causas feministas, elas sejam multiplicadas, então vamos exercer essa multiplicação. A gente precisa disso, a gente precisa que essa soma, de fato, multiplique. Eu, hoje, vou na base do amor, da paciência, mas eu entendo claramente e defendo com legitimidade a hora que eu tenho que ser radical. Então, tem hora que eu tenho que ser radical, muito radical. E eu vou te falar que é importante a gente falar sobre esse radicalismo, porque a gente pensa que o radicalismo é muito da nossa porta de casa para fora. Tem muita gente que acha que ser radical é na militância do embate na rua. A hora que eu sou mais radical é dentro da minha casa. É dentro, inclusive, quando o meu irmão fala algo que tem um caráter e um perfil e é machista, eu tenho que, na hora ali, é a hora que eu sou mais radical. Então, a gente chegou num local que ser taxado como machista, ser taxado como racista, um lugar privilegiado da nossa sociedade, colocou isso como uma coisa que é rotulada. É feio ser machista, é feio ser racista. Gente, é além do que ser feio. É porque dói no privilégio. Na verdade é crime, né? Ser racista, na verdade, é crime, totalmente, né? É crime, é o maior crime. E dói para nós brancos, além de a gente não entender que é crime, dói. A gente fica naquela questão da dor. A gente precisa debater sobre ações e políticas antirracistas. A gente precisa debater sobre cota de forma real. Sim, não, eu acho que a gente eu concordo muito assim com isso que você está falando e com as questões do radicalismo e da gente precisar ser radical e se posicionar, e a questão dos aliados. Eu acho que sempre me faltou essa palavra, mas eu aprendi ela aqui com você e vou passar a usar. Eu acho que ser aliado é diferente de querer protagonizar uma luta. Inclusive, a gente comentou sobre a pauta do programa, sobre falar sobre isso aqui, e isso me causa um incômodo de tipo 3 pessoas brancas, né, falando sobre lugar de fala e sobre branquitude do ponto de vista de como podemos, né, não ser racistas. E obviamente é muito necessário falar disso, mas faria muito mais sentido se de repente a gente conseguisse ter uma pessoa negra aqui com a gente discutindo isso, e assim como faz sentido a gente ter 2 mulheres e um homem falando sobre feminismo. Mas ainda em relação a essa fala da Chimamanda, eu acho importante sim que a gente tenha aliados, mas eu acho que isso pode produzir um efeito contrário quando vem de uma figura como ela, uma fala tão poderosa assim e tão e colocando nesse lugar, porque você valida comportamentos que são abusivos e comportamentos que na verdade vão contra aquilo que a gente está lutando. Então, quando um homem se diz, mas eu sou feminista, ou quando uma pessoa branca diz, mas eu tenho amigos que são negros, né? Eu não sou racista. A gente é racista. O homem, por ser homem, ele é machista, ele pode se desconstruir. Assim como a gente super se desconstrói exatamente nisso que você falou. Quando você tá numa festa com a Monique Evelyn, você abre mão do seu privilégio de pessoa branca, de ser atendida primeiro, e passa essa vez a ela, porque é uma reparação histórica, é o mínimo que a gente pode fazer. A gente não tem que pedir biscoito por isso e falar, nossa, olha como a gente é legal. A gente até faz isso com os nossos amigos negros, né? A pessoa magra fala, nossa, olha, eu até ando mais devagar quando eu tô com um amigo gordo, porque é pra ele poder me acompanhar. Tipo, você não tá fazendo um favor, né? Você não precisa pedir biscoito, né? É obrigação, você tem que ser assim. É o que a gente espera, 2019, né? Se a gente se coloca num lugar de militância ou num lugar de luta, é o mínimo que se espera. É isso, então acho que é muito rico isso que você está falando sobre esse lugar de escuta e sobre a gente entender o nosso lugar e a nossa posição e de fato multiplicar isso entre os nossos, entendendo mesmo qual é o nosso ponto nessa luta e de que maneira que a gente pode somar sem invadir esses espaços, porque é uma linha muito tênue, né? E é isso, eu acho que essa fala da Chimamanda, ela leva a gente muito mais pro outro lado dessa linha tênue, que é validar esses comportamentos
comportamentos que são machistas e que são abusivos sobre o rótulo de sou feminista do que qualquer outra coisa, né? Eu esbarrei esses dias numa página do Instagram que me deixou muito em choque. Até hoje eu não sei se é uma página zoeira ou se é uma página real. Eu espero que ela seja zoeira, porque ela é muito bizarra, que é o sagrado masculino, e aí os caras celebram o fato deles serem homens. Eu não sei se você já viu, mas eu tô tão incomodada com isso que eu queria falar disso, porque eu acho que valida muito isso, né? Mas eu acho que é real a página, e isso me dá medo. Eles são assim, eu até... Pode falar, Lua, desculpa. E mesmo que fosse, né, que você falou, tipo, não sei se é real, se é zoeira, é aí que a gente precisa chegar. Mesmo, não tem mais espaço para essa zoeira, não pode, sabe? Não tem mesmo. E eu acho maravilhoso, Jéssica, quando você fala, somos os três privilegiados, mas somos duas mulheres. Por isso que eu acho que é muito bacana, toda vez que a gente está reunido nesse privilégio, eu acho muito legal a gente multiplicar o lugar de escuta, porque já coloca a gente num lugar a gente já está ali num desarme para o aprendizado, sabe? A gente não está aqui, tipo, ditando. E toda vez que a gente falar, a gente teria que ter aqui pelo menos uma mulher negra. Isso também é uma coisa muito legal. Vou puxar um pouquinho da forma quando a gente abriu. É sempre muito legal a gente tá com essa noção da causa negra e latente, e que bom, vitória, mas a gente precisa sempre, nós que somos multiplicadores, toda vez que a gente pensar em enaltecer a causa negra, a gente tem que pensar na causa indígena. Então, pensa que antes a gente sempre vai ter que ter uma indígena e uma negra. Aí a gente vai para o LGBTQIA+. Então, isso é muito chocante, porque, por exemplo, agora eu fui fazer um trabalho e todo mundo que a gente vai convocando para a Soma, a gente tenta ir convocando, respeitando esses pilares, sabe? Tipo, vamos começar por pessoas indígenas. Ok, vamos para mulheres negras. Ok, vamos... É um desafio, parece besteira. Tenta fazer um programa de vocês onde você precise, eu não sei exatamente, mas imagina, não sei, ou um programa, ou um vídeo, e montar um time respeitando esses lugares de fala. É um desafio imenso, gente. Desculpa te interromper, mas isso. Imagina. Eu concordo muito com isso, porque eu tento fazer isso e é um baita de um desafio, porque é muito difícil a gente conseguir, mas é isso que eu falo, é o mínimo, e a gente não pode pensar nisso como cota. Então a gente não pode pensar assim, eu entrevistei 10 homens, então eu tenho que entrevistar 10 mulheres. Tinha que ser uma coisa natural, e a gente tinha que inserir essas pessoas naturalmente, mas elas foram silenciadas durante tanto tempo que parar para ouvir as vozes delas e entender sobre isso é um processo para elas e um processo pra gente. Quando a gente trouxe a Márcia aqui no podcast, eu fiquei muito feliz dela ter topado. Eu admiti, assim, porque eu ignoro completamente as questões indígenas, e é vergonhoso isso, eu senti vergonha, porque como assim, a gente é brasileiro, eu não podia ignorar isso. Eu sou jornalista, eu não posso ignorar as questões indígenas, mas eu ignoro. Então, é muito triste, na verdade, constatar isso, entender que a gente está nesse lugar de ignorância dos nossos povos originários, né? E é importante você trazer isso, mas é muito difícil, né? Eu trabalho muito com curadoria de literatura, e a gente conseguir, sei lá, montar uma programação que tenha pessoas negras, pessoas trans, pessoas gays, pessoas gordas, pessoas não binárias, pessoas pretas, e mais mulheres do que homens, por uma questão de reparação total. Mas também, assim, é ruim você nunca ouvir um homem, ou nunca levar, porque você tá trabalhando só em cima de uma cota e tudo mais. Então, é sempre muito delicado, nunca vai estar ao agrado ou aos pés do que deveria ser, porque para ser a gente tinha que se calar por pelo menos 500 anos e deixar só negros e indígenas e mulheres falando, né? E a gente provavelmente teria outra reparação histórica, porque o grande sentido é a gente buscar esse equilíbrio, né? Que eu realmente
Eu não sei, mas eu acredito. Eu acho que na minha geração eu não consigo real, mas eu sou muito romântica. Eu sou muito romântica, mas eu acredito muito. E é importante, uma coisa é a cota, uma coisa é a gente fazer a reparação histórica. Uma coisa é a gente achar que a gente tem ali uma mana indígena, uma mana negra. Uma coisa, a Lued Luna fala muito isso, é muito maravilhoso, sabe? Tem um texto dela que é maravilhoso, porque muita gente vai para Salvador no final do ano e mete o pé depois do carnaval. Então, assim, o que de fato qual é o retorno de fato da troca, sabe? De um local que é o estado hoje de maior resistência cultural, política, enfim, ancestral, de reparação histórica, vai ali em Salvador e fica um tempo ali. Ok, aí você recebeu o axé, você se reergueu, você se alimentou e tal, mas assim, qual é o retorno, qual é a troca? Não é você dar um emprego para uma mana negra, dá um emprego, coloca aquela mulher numa direção, sabe? Pega um projeto, apoia um projeto de uma pessoa, de uma indígena. Você ter noção dessas lutas, ok, eu vou ler e eu vou entender. Você continua no seu privilégio. O que de fato a gente está fazendo em ação? O que de fato a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia para a causa indígena? Ai, putz, cara, agora eu tenho noção. Eu recebi muita, eu venho recebendo. Hoje em dia, o que eu mais troco tem fases, assim, na minha militância. Tem fases que é muito sobre lugar de escuta. Aí tem fases que é muito sobre dois dedos de prosa. Tem fases que é muito sobre a causa trans. Que tem muito a ver com o que eu tô ali trabalhando e fazendo a roda. Agora eu tô no momento muito da causa indígena. E eu falei, isso foi de um pedala que eu levei, porque eu escutei exatamente assim, por que você apoia, você é aliado de tantas causas e uma causa originária e que é sua e é de todas as causas que você é aliado, a gente não está tendo. Porque assim, a gente fala sobre a causa indígena quando a gente tem que educar, falar que a roupa indígena não é fantasia, que não pode usar. A gente fala da causa indígena quando a gente tem essa militância pontual. Mas assim, o que de fato... Gente, a gente tem mais visibilidade da causa hoje em dia. Qualquer causa tem mais visibilidade do que a causa indígena, qualquer uma. E a gente está agora com Sônia Guajajara, lá em Brasília, a gente está agora com a ATL, com acampamento, com vaquinha rolando. E cadê? Tipo, eu faço aqui, eu aproveito aqui esse canal e eu faço um desafio a todo mundo, a vocês dois e a todo mundo que escutar. Experimente, pelo menos uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, multiplicar uma ação, uma causa, uma necessidade de resistência indígena nas suas redes, ou conversar com alguém. O que eu fiz? Durante a minha militância, eu mandei material e eu fiquei 3, 4 dias falando com transformadores, e algumas pessoas não aceitam esse nome, influenciadores, sobre a causa indígena, e eu consegui. Com um pouquinho que eu fiz, eu consegui multiplicar para pessoas que têm lá os seus canais com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, pelo menos divulgar, porque infelizmente hoje em dia é assim. Hoje em dia eu odeio fazer essas coisas, mas hoje em dia, sabe como eu tenho mais retorno? É quando eu coloco assim: duvido você ler até o final. Duvido. Aí agora eu já tô no duvido você quebrar aquele design lindo do seu feed. Duvido. Muito bom, muito bom. Não, sim, nossa, a gente devia ter usado isso na época da eleição, né? Ia funcionar assim. Nossa! Mas fica a dica, né? A gente pode. Mas até fazendo um panorama nisso tudo, assim, eu mesmo, a Jéssica me conhece há alguns anos, eu sou muito preocupado com os meus preconceitos, com a minha, eu como homem falando agora, com a minha desconstrução,
Tá bom, já falou bastante. Já falou tudo que você tinha que falar. Beleza. Então, Lu. Mas a Jéssica, ela me ajuda muito nisso, assim, porque eu sou muito... Tento, né, ser uma pessoa melhor e eu vi esse dia mesmo que veio a Márcia aqui, eu aprendi tanto, e depois eu até falei em off com a Márcia, falei, Márcia, obrigado, porque eu sei que eu tenho que melhorar tanto e abrir os olhos para outra coisa. Depois eu com a Jéssica ficamos divagando aqui, quando acabou a gravação, a gente ficou divagando um tempão aqui falando sobre coisas, e quando eu vou escrever, né, eu lembro muito da Jéssica, foi muito fundamental quando eu escrevi um livro que chama Entrelaçadas, que tem 3 personagens mulheres. Eu falei, Jéssica, pelo amor de Deus, lê esse livro antes de todo mundo, me dá uma luz, me vê que se eu estou fazendo alguma coisa que eu posso não tá num caminho errado, ou quando eu sou advogado, então quando eu estou num mundo jurídico, a gente fala de reparação histórica, parece que você está falando de uma coisa muito absurda, e fica um monte de homem engravatado, classe média, discutindo se a lei de cotas ela é isso ou não é aquilo, e não tem ninguém para falar. E isso que você falou do lugar de escuta, de parar, eu lembro muito do fotógrafo, né, o Sebastião Salgado, que falava que quando ele quer fotografar um determinado animal, né, que é aquele período que ele parava, ele entrava naquele ambiente, esse animal estava no chão, ele deitava no chão, ele ficava 2, 3 dias, a hora que ele fazia parte daquele ambiente, ele conseguia as melhores fotos. E eu sempre tento isso para minha vida, assim, porque eu ainda, né, erro muito, vou errar muito ainda, mas isso que você fala, né, você que não é indígena, por exemplo, que está falando da necessidade de falar, de começar tudo ser essa postura. Eu fiquei te ouvindo aqui, fiquei ouvindo a Jéssica falar, que são 2 mulheres que eu admiro, remoendo dentro de mim, fala, por onde começo? O que eu, como homem, como hétero, como branco, o que eu tenho que fazer, né, sabe? O que eu posso fazer como aliado, né? Que essa palavra realmente é muito boa. E eu vou super usar. Ela ajuda muito. Vamos todo mundo tatuar aliada. Não há outra palavra para mim, eu vou tatuar aliada, exatamente. Aliada. Eu fico nessa, assim, o que eu faço, sabe? Eu sou muito, eu trabalho muito isso em mim, de ser ouvinte, né? Eu como escritor também, eu gosto muito de observar. E às vezes eu observo e eu fico tão perdido, parece que eu tô num labirinto, eu me sinto tão pequeno no sentido de o que eu posso fazer, onde que eu posso chegar. Então eu acho que fica essa reflexão, não sei se algum ouvinte... Eu queria responder. Claro, por favor. Isso que você está puxando é muito bom, principalmente para quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo. É muito legal pelo seguinte: homens, pesquisem. Uma das coisas mais exaustivas é quando acontece uma roda, ou acontece uma troca, ou acontece uma discussão, ou acontece uma porradaria, e sempre o boy chega no final e fala: ai, mas por onde eu começo? O que eu posso ler? O que eu posso ler sobre o feminismo? O que eu posso... Gente, eu não me lembro de eu ir para rodas, escutar as mulheres feministas e ficar perguntando o que eu deveria ler, sabe? Eu pesquisei, então vem também essa zona de conforto, você sair dessa zona de conforto. Se você colocar no Google o que você quiser, tipo, leitura causa indígena, leitura feminismo, leitura, vai vir. Então, assim, uma coisa olha que massa, se você começa e você vai trocar com pessoas que você já sabe que já é da causa, você chega com outro embate, porque assim, imagina, todo dia a gente tá num fronte insuportável, todos os dias. Hoje uma amiga falou assim: nossa, realmente, tá muito difícil, você acredita que os donos da minha empresa aqui votaram no atual presidente, porque eu me recuso a falar o nome dele, no atual presidente, e me recuso, meu presidente não é ele, e é isso, que fique bem claro. Você acredita que eles votaram no atual presidente hoje? Afirma, não. Eu falei, nossa, que difícil, né? Deve estar muito difícil para a firma, para os business, para as questões. Mas imagina as pessoas que estão lutando contra esse presidente pelo direito de existir. Então, assim, eu falei, acho que a gente nem precisa seguir nessa troca lá. Ai, Lua, desculpa. Eu falei, não, tá tudo certo.
Então, eu acho que eu só tô tendo a sororidade a você, para quando você ouvir um desabafo desse, de repente é uma ótima resposta para você dar para os seus chefes. Tipo, poxa, deve estar bem difícil para a empresa. Mas imagina para quem está lutando para existir, né? Para sobreviver, enfim. Mas voltando, mais uma coisinha da pesquisa que eu queria pontuar, são as rodas. Toda vez quando a gente acaba uma roda, é muito louco. Porque se a roda tiver, por exemplo, quando a gente fez a roda na Casa Ninja lá de Salvador, eu fiz a roda de escuta com a Mônica Benício, fiz a roda de escuta com a Carmen Silva e fiz a roda de escuta com a Val Bem-vindo. Mônica Benício, militante, feminista, viúva de Marielle Franco. Carmen Silva, baiana, negra, quilombola, militante do todo o movimento MSTC, que fica à frente da ocupação 9 de julho em São Paulo. Quem não conhece, entre outras ocupações, por favor, conheçam. E fica a dica para as pessoas pesquisarem e aprenderem o que significa uma ocupação. Muitas pessoas colocam uma ocupação num lugar de invasão e, como sempre, né, as pessoas que lutam pelo seu direito e por resistência como indígena é visto como selvagem. E as pessoas de uma ocupação é visto como pessoas que tomam. As pessoas não têm noção. Eu quero comentar sobre isso depois. Ocupação e, só para fechar, Val Bem-vindo, produtora feminista e que está à frente, nada mais, nada menos, da nova geração do Ileaê, na ladeira do Curuzu. Então, assim, foi uma troca. Quando acaba uma roda, é impressionante a quantidade de dúvidas e vontades e anseios dos homens. Uhum. Gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente não vai voar e matar. Talvez sim, mas tudo bem. A gente tá ali para escutar e para trocar, porque é importante os aliados. Uhum. Mas, olha que legal. Imagina se os homens começassem a fazer as rodas, porque os homens interessados adoram ir ali, escutar e estar aprendendo. Massa. Mas assim, que tal multiplicar? Que tal sugerir rodas entre os homens? Que tal fazer rodas do machistas contra os machistas? Entende? Tipo, Entendi. Que tal também entrar nesse movimento? Porque isso ajuda muito. Ajuda muito, porque vocês começam a multiplicar e educar também entre vocês. Porque é o que a gente está fazendo, é o que as causas estão fazendo. Então, eu te respondi porque pode ser também uma sugestão de um começo, de um recomeço e de mais ações a serem feitas. E a gente quer muito. Mas, Lua, a gente tem um tempo e a gente Estamos chegou acabando. no fim deste tempo. A gente tá acabando o nosso programa de hoje. Poxa, foi tão bonito o episódio hoje, Mas Lua. foi muito bonito. Valeu a espera, valeu a saga. Valeu todos Estamos juntos, você não me estamos juntos respondeu, nas mas a gente sagas. tá junto Eu vou nessa saga. responder. Sem problemas. Me manda um oi agora. Eu vou mandar. Tudo bem, né? Eu tava só brincando. É que eu sou uma pessoa zoeira, então eu fico brincando com as pessoas em momentos mesmo sérios. por tudo, assim. Foi muito legal, foi de aprendizado mesmo, de soma, como você disse, soma que multiplica. Tô muito feliz. Eu tava querendo gravar com você faz um tempão, né? Que a gente já se fala de gravar junto e que bom que deu certo agora. Nossa, deixou que nosso bom, dia também tô muito feliz. Bem feliz. E... Sim, a gente encerra muito feliz isso. Lua, brigadão. A gente sempre no final deixa uma dica, que é alguma coisa que a gente tá lendo, alguma coisa que a gente leu e gostou muito e quer indicar. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma dica nesse sentido para deixar pra gente. Claro. Eu vou deixar de dica o livro que eu estou lendo realmente, que virou a minha bíblia. Eu estou lendo desde o ano passado, que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Te amo esse livro. É meu livro favorito da vida, assim. Eu amo esse livro também. Eu amo muito esse livro. Eu li ele já tem um tempo, inclusive preciso reler, mas ele é maravilhoso. Você me emprestou, eu li o seu. Eu acho que ele vai ser atual, nem sei por quanto tempo. Então, não se assustem com o tamanho, quem for procurar, porque vocês vão devorar. E provavelmente vocês vão ler ele com mais algum, porque ele é muito forte. Então eu demoro muito porque eu demoro para ler, mas eu leio ele sempre mais alguns de poesia, porque eu não posso parar poesia. Mas para indicar,
com a minha militância, eu gostaria de indicar, então, Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Gostaria de indicar Histórias de Leves Enganos e Parecentes, da Conceição Evaristo. Sim, Amo. que é outra maravilhosa. É outra foda também. Maravilhosa, rainha. Gostaria de indicar Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, que fala sobre a integração da população indígena no Brasil moderno. É uma bíblia maravilhosa. E para as mães, porque eu super acho que a gente constrói com a educação, e para as madrinhas e para as tias e para as famílias, Histórias de Índio, com ilustrações de Laura Beatriz, é maravilhoso. E A Criação do Mundo, juro que é o último, que é muito maravilhoso, de Emerson Guarani, trazendo aí a nossa história. Muito bom, muitas boas dicas. Muito boas dicas mesmo. Tadeu, que você tem lido, qual a sua dica? Olha, eu tô lendo um livro essencial do Torquato Neto, Organização do Ítalo Morricone. Nossa, ficou uma edição tão bonita. Ganhei esse livro da Jana, quero deixar um beijão pra ela, ela me mandou de presente. E assim, tô encantado mesmo. Eu conheci muito pouco a poesia do Torquato. E o Marcelino sempre falava dele. O Marcelino Freire é um grande admirador dele. E eu, sim, simplesmente não consegui parar de ler. Peguei um outro livro e tô devorando mesmo. Fica a minha dica, enfim, conheço a poesia dele. Certo. E você, Jéssica? A minha dica é um livro que eu acabei de ler. Ele está sendo lançado agora aqui no Brasil. Ele chama Feminismo. É de uma jornalista francesa, a Nora Bolzani. E ela fala sobre a relação que a gente tem com a comida, com o patriarcado e com os corpos. E convida as pessoas a serem feministas, porque ela acha que a nossa relação com a alimentação, com o corpo, a forma como a gente se comporta, como a gente é viciado em dieta e tudo mais, tem muito a ver com a relação patriarcal, com a ausência de mulheres como chefes de cozinha, mas com a presença delas o tempo todo cozinhando na casa e tudo mais. É um livro que põe aí vários questionamentos e que desloca muita coisa. Eu indico principalmente para pessoas magras que querem desconstruir a sua gordofobia, já que estamos falando disso aqui hoje no programa e desses lugares de fala. Ela é uma mulher magra e pesquisou sobre isso. Eu acho que é muito válido, muito importante. Então fica essa super dica também, porque eu amei o livro, sai agora pela editora Quintal e vale muito a pena ler. É uma editora que só publica mulheres, inclusive. Então é uma editora que mora no meu coração também. Lua, Nossa, muito obrigado. Demais. Obrigada, gente. Obrigado mesmo, de coração. Obrigadão, Espero foi que ótimo. você participe outras vezes. Comendo com saga. certeza. Eu prometo que vai ser mais rápido, gente. Tá bom, mesmo com saga foi ótimo. Se o dia vier a Postos Obrigada. também, sinta-se convidado a vir em Poços de Caldas, conhecer, nos procure e a gente toma uma cerveja pessoalmente. Fechado. Então tá Combinado. ótimo. Um beijão, Beijo a viu? todos. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.